Nesse tutorial eu vou mostrar como é que se faz uma variável dependente. Ou seja, eu vou fazer que o parâmetro de um componente dependa do parâmetro de outro componente. Para mostrar isso, eu vou usar um componente extremamente simples, que é o potenciômetro, e que não tem uma versão animada disponível no software. Então, eu vou construir um. Então, basicamente, o que é um potenciômetro, né? É um atuador, é um sensor que, conforme a gente gira ele, ele fornece um determinado valor de resistência. A configuração dele ele tem dois pontos fixos e um ponto variável. Os pontos fixos estão na extremidade, tem uma resistência fixa entre um e outro, e eu tenho um cursor que pode movimentar desde a extremidade 1 até a extremidade 3 e vai me dar valores intermediários de resistência. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou supondo que o potenciômetro tem 100K, significa que a resistência entre o ponto 1 e o ponto 3 é de 100K. E, consequentemente, eu posso variar a resistência entre o ponto 1 e o ponto 2, e o ponto 2 e o ponto 3. Por exemplo, se eu colocar o cursor encostado no ponto 1, a minha resistência entre 1 e 2 é 0, e a resistência entre o 2 e o 3 vai ser 100K, porque a corrente vai passar por aqui, vai ter que dar toda a volta por todo o resistor. No caso, se eu botar ele no meio, eu vou ter 50K para um lado e 50K para o outro. Então, eu tenho toda a faixa de resistências entre 0 e 100K. Como é que eu simulo isso no MC12? Como o MC12, eu já falei, não tem essa opção animada, tem outros softwares que tem, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei aqui, deixa eu só voltar para o valor original, aqui, 50K. Eu peguei o valor R1, botei um valor aleatório para ele, né? Mas o valor de R2, em vez de botar um valor fixo, né, aqui no valor, em vez de botar 50K, no R2 eu botei um valor que depende do valor de R1. Ou seja, o valor de R2 vai ser 100K menos a resistência de R1. Né? R1 é o meu componente, a resistência de R1 é a resistência dele. Então eu tenho uma fórmula aqui, que está nesse círculo aqui. Deixa eu fechar isso aqui, desmarcar, então vocês veem que a fórmula está referenciada aqui. Ou seja, se aqui é 50, aqui vai ser 50. Se aqui é 0, aqui vai ser 100. Se aqui for 100, aqui vai ser 0. Então é questão de definir a fórmula que vocês querem. Vocês podem fazer qualquer parâmetro ser dependente de um outro, por exemplo. Vocês podem relacionar tensão com corrente, seja lá o que for, vocês podem fazer essas relações aí. No caso, tensão, fonte de alimentação, a resistência, fonte de corrente, como vocês quiserem. É uma questão de saber e fazer com a notação ou com a sintaxe correta. Então, nesse caso aqui, para mostrar o funcionamento, eu vou fazer uma análise DC, que é o que me interessa, porque isso aqui é um circuitinho DC simples. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Primeiro, eu vou dizer que a minha variável R1, né, vai ser a minha variável, que eu vou varrer. Eu vou varrer entre ela de 100K, de 0 até 100K, de 1 em 1K, tem que ser, a notação é essa, é o valor final, o valor inicial e o passo. Então, eu vou variá-la de 0 até 100K, de 1 em 1K, e eu vou plotar as seguintes coisas. Eu vou plotar, o meu X sempre vai ser a resistência do R1, que é a minha variável, né? Eu poderia escolher outra se eu quisesse, mas eu vou botar no primeiro gráfico R1 em relação a R2, ou seja, o meu Y vai ser o R2 e o X vai ser R1, então vocês vão ver que existe uma relação linear entre o R2 e o R1, que é dada por essa fórmula aqui, né, a equação de uma reta, e aqui no ponto 2, no segundo gráfico, eu vou ter primeiro, eu vou plotar a tensão no ponto variável 2, que vai estar em vermelho, que vai variar, né, porque isso aqui basicamente é um divisor de tensão. Então essa tensão vai variar desde 0 volts, quando a resistência R2 for zero, esse troço vai estar ligado aqui, né, o PV2 vai estar ligado no PF3, e a tensão vai ser 0. Conforme ele vai, essa R1 vai, no caso, vai diminuindo, pode diminuir até 0, no caso da R1 diminuir até 0, o PV2 vai estar ligado em PF1, e eu vou ter a tensão de 5 volts. Então aqui eu vou varrer de 5 até 0, vai ser o meu divisor de tensão. Aí vocês podem dizer,
mas esse não é um bom divisor de tensão, porque ele vai estar sempre consumindo a energia da bateria. Vai, mas como exemplo funciona. Dá para usar isso para outras coisas? Dá. Principalmente quando passa um sinal de um elemento para o outro, se vocês quiserem um volume, né? Volume, nível de tensão. Volume de som, por exemplo. Né? Do pré-amplificador para o amplificador, passa um determinado nível de tensão e aí vocês vão ter na saída um volume determinado. Bom, o outro ponto desse gráfico 2 vai ser a tensão no PF1, no ponto fixo 1, que vai ser 5 volts, e a tensão no ponto fixo 3, que vai ser 0 volts, porque está exatamente ligado no terra. Então essas não vão variar, mas de qualquer maneira eu vou plotar só para que fique visível a diferença. Então está aqui, né? Dá para ver que exatamente quando R1 é 0, R2 é 100, quando R1 é 100, R2 é 0. E, da mesma maneira, com a mesma dependência linear, a tensão no ponto variável 2 vai variar de 5 até 0. Como eu posso ir para um lado ou para o outro, eu posso regular a minha tensão de acordo com a minha vontade. A tensão no ponto fixo 3 é 0 volts, a tensão no ponto fixo 1 é 5 volts. Então, esse é um exemplo, né, de uma simulação onde eu tenho variáveis dependentes. Eu posso fazer várias modificações. Inclusive, posso testar se o componente tem dependência com temperatura. Eu posso, inclusive, colocar dependência com a temperatura e tudo mais. Aí a criatividade é o limite. Esse tutorial é basicamente isso.